Então, uma boa noite, sejam bem-vindas e, por enquanto, só senhoras comigo aqui. Então, sejam Só, bem-vindas. só Boa nós. noite. Boa E depois, noite. aos homens que vão assistir, sejam bem-vindos também. Então, uma boa noite a vocês. Então, é uma alegria estarmos aqui mais uma vez, com a graça de Deus, para a nossa última aula desse componente, né? E hoje o nosso trabalho, em tese, seria bastante extenso, né? Seguindo lá o cronograma dos materiais do Wellington, né? A teologia dos sinóticos, né? A teologia dos escritos joaninos e as epístolas católicas, né? Vocês conseguiram dar uma olhada no material? Não olhei, pastor, mesmo. Não tive tempo, porque eu cuido do Eu meu neto, confesso daí também que não, eu confesso que não olhei também, porque com a função da loja, agora cheguei aqui correndo e a internet não estava conectando. É muito difícil. Uhum. Então eu Eu vou leio começar depois, sempre depois. sempre depois, eu vou começar a dar É. conversar então unidade 14, né, sobre teologia sinótica aqui. Como vocês sabem, né, nós já observamos aqui nos nossos encontros, né, nas nossas aulas, ah, os três primeiros evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, eles são chamados de sinóticos porque eles podem ser colocados numa sinopse. A palavra sinótico, né, vem de sinopses, né, ou seja, que são evangelhos que podem ser vistos sob a mesma ótica. E, na verdade, eles são muito parecidos entre si, na estrutura, no conteúdo geral, no palavreado, em construções gramaticais, de maneira que há uma relação literária entre eles, entre Mateus, Marcos e Lucas, né? Por isso que desde lá do século XVIII eles são chamados de evangelhos sinóticos, que isso os agrupa e os distingue do evangelho de João, que é bem diferente, né? O quarto evangelho, ele é totalmente diferente dos três primeiros. Tanto é que é debatido na pesquisa aí da Joanina se João conhecia ou não algum dos outros evangelhos, né? Talvez, pelo menos para a narrativa lá da paixão, o evangelho de Marcos. Mas ainda assim é uma teoria que não é totalmente aceita, né? Que João é um evangelho independente dos outros. E, na verdade, quando a gente olha para os sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, e aqui é interessante ainda, né, que o Lucas ainda foi o único evangelista que teve a ideia de fazer um segundo volume à sua obra. Ele não termina né, com a vida de Jesus, morte e ressurreição, não. Ele tem um segundo volume que trata da história da igreja primitiva, né, dos anos iniciais da igreja. E começa em Jerusalém, né, a partir do mandamento do Cristo ressurreto, que os discípulos e as discípulas não se ausentassem de Jerusalém e esperassem a descida do Espírito, né? E aí o Lucas vai narrar esse desenvolvimento do movimento de Jesus agora por meio das suas testemunhas, né? Apostólicas e de outras pessoas que vão continuar a obra de Jesus. E isso vem até nós hoje, né? Jesus continua fazendo essa obra por meio da igreja, através do Espírito Santo, que é uma das ênfases da teologia de Lucas, né? O Espírito Santo, a pneumatologia, né? Por Lucas isso é muito central, tanto a vida de Jesus, uma vida guiada pelo Espírito Santo, as suas curas foram realizadas pelo poder do Espírito Santo, o seu ensino foi dado por meio do Espírito Santo. Ou seja, Jesus, para o Lucas, Jesus era um carismático, alguém que era, né, cheio do Espírito, né, desde o nascimento, durante toda a sua vida. E Lucas prossegue esse tema em Atos dos Apóstolos, né? Tanto é que nós temos lá o versículo programático lá
de Atos, né, 1:8, e recebereis poder, ao descer sobre vós o Espírito, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Então, para o Lucas, o autor do terceiro evangelho e de Atos, a missão da igreja é realizada por meio do Espírito. E aí, infelizmente, quando o cânon foi feito, o evangelho de João foi colocado entre Lucas e Atos. Mas, na verdade, elas foram escritas, essas duas obras, como dois volumes de uma única obra só, pelo mesmo autor, e tem uma sequência entre elas, e devem, ser sempre lidas juntas, né? Então, nós temos daí, então, os três evangelhos, que vai ser um pouco o tema da nossa conversa hoje aqui. Qual é a teologia dos sinóticos, né? O material aqui, embora o Wellington faça um resumo do resumo do resumo, vamos tentar extrair alguma coisa a partir daqui, né? Ele começa falando, sobre a composição, dos sinóticos, desde o período oral até a fase de escrituração. Na verdade, os evangelhos, eles surgem num período a partir do final dos anos 60 em diante, aí, talvez aí em torno do ano 70, aí, 68, 69, o Evangelho de Marcos, primeiro evangelho a ser escrito, seguindo-se daí o Mateus e o Lucas ali em meados dos anos 80, talvez começo dos anos 90. Então, eles foram escritos várias décadas após os acontecimentos que eles narram. Então, existe um período de transmissão oral aí, mais ou menos a partir da morte de Jesus até, então, o momento que os evangelhos foram escritos. É bem provável que tenha já surgido fontes escritas antes da escrita dos próprios evangelhos, né? Tem até a hipotética fonte Q aí, que é o material comum entre Mateus e Lucas, que é ausente em Marcos, né? Que seria uma fonte talvez associada à Galiléia de meados dos anos 50, uma fonte essencialmente de ditos de Jesus, talvez empregada na catequese, no ensino na comunidade. Mas a natureza e a própria existência de que dessa fonte, vem do alemão, o que vem de Quelle, que é a palavra alemã para fonte, permanece bastante debatida e altamente hipotética, né? O que é interessante para nós é que até o surgimento dos evangelhos, ali a partir do final dos anos 60, há um período de tradição oral, onde as palavras, as histórias, as ações de Jesus foram transmitidas oralmente nas diversas comunidades que surgiram a partir, da ressurreição, né? A comunidade de Jerusalém, outras comunidades como Antioquia, Alexandria no Egito, em várias regiões do mundo de então, né? E até que os evangelhos, daí começando por Marcos, o primeiro evangelho, eles vão começar a colocar isso em forma escrita, até como uma maneira de preservar para a posteridade. Não que a tradição oral não tivesse essa capacidade, tinha-se no mundo antigo a palavra falada reinava sobre a palavra escrita, diferente do mundo como nós conhecemos hoje, né? Então, o mundo antigo tinha grande capacidade de preservar a tradição oral, a memória oral dos ensinos e ações de uma pessoa, né? Mas a própria missão da igreja, ela demandou a necessidade de tornar os ditos e ações de Jesus em forma escrita. E aí os evangelhos vão surgir como biografias cristológicas, né? Não são biografias no sentido moderno, mas se enquadram no gênero antigo da biografia, mas é especificamente a biografia cristológica. Eles querem apresentar quem é Jesus a partir da ressurreição. Acho que isso é um dado importante também. Todos os evangelhos são escritos à luz da ressurreição, à luz da Páscoa.
Então, às vezes, é difícil a gente separar a interpretação posterior dos eventos históricos da vida de Jesus. Isso se mesclou. A fé da comunidade no Cristo ressurreto se mesclou com a vida do Jesus histórico, aquele Jesus que andou de fato lá. Ou seja, a vida de Jesus ela foi reinterpretada, ressignificada a partir da experiência da ressurreição e da fé que decorreu desse evento. Mas isso não significa que os evangelhos não sejam fontes históricas, eles são fontes históricas, mas não no sentido da historiografia moderna, né? Eles são fontes históricas como muitas outras obras antigas o são, né? Não querem relatar exatamente como os acontecimentos ocorreram, mas apresentar uma interpretação, né? Uma releitura do passado, né? A partir de uma determinada perspectiva. No caso dos evangelhos, na fé, na pessoa e obra de Jesus como Filho de Deus e Salvador, né? Os evangelhos são escritos nessa perspectiva, com o objetivo de fortalecer as comunidades nessa fé e também de instruir as pessoas que estavam chegando à fé sobre essa pessoa central, né, da religião cristã, né? Nós comentamos semana passada que nessa altura não havia cristianismo ainda, o que havia era uma seita messiânica em torno de Jesus. Mas, diferentemente do judaísmo, que vai se alicerçar na Torá, né, a partir da separação entre cristianismo e judaísmo, a partir do século I e II, esse movimento messiânico ele tem como elemento muito central uma pessoa, não mais a lei, a pessoa de Jesus. Então, os evangelhos querem apresentar, né, e preservar a memória da fé, das ações, daquilo que Deus fez por meio de Jesus Cristo. E aí o Wellington vai tratar aqui, né, aspectos históricos e teológicos, né? Ele começa aqui com o Evangelho de Mateus, que embora não tenha sido o primeiro evangelho a ser escrito, na ordem canônica ele é o primeiro. E ele é o primeiro evangelho na ordem canônica porque aqui o Wellington vai dizer que ele é o que contém maior número de citações do Antigo Testamento. E ele vai lançar uma ponte entre a expectativa do reino messiânico por parte dos judeus e o advento de Jesus, o Messias, né? Isso é um elemento interessante. O Evangelho de Mateus ele é o mais judaico dos evangelhos. Não só pelo próximo ponto aqui que o Wellington vai tratar, que é a atitude de Jesus em relação à lei, né, no Evangelho de Mateus, mas por aquele que contém o maior número de citações, né? Um dos propósitos de Mateus, aí na teologia do evangelista Mateus, é mostrar que, de fato, Jesus ele está cumprindo a lei e os profetas, que ele vem em cumprimento ao Antigo Testamento, né? Mas isso vai estar presente nos outros também, mas isso é uma ênfase muito forte do Evangelho de Mateus, né? Que Jesus ele é aquele que cumpre as expectativas messiânicas do Primeiro Testamento. E aí, quando a gente fala em expectativa messiânica, né, a gente tem que falar exatamente, né, do tema do reino de Deus, que foi o tema central da pregação de Jesus. Então, quando a gente pergunta assim, qual é que foi o tema central da pregação de Jesus? Foi a vinda do reino de Deus. Quando a gente compara os sinóticos, a gente vê que o tema central é, de fato, a vinda do reino de Deus. Embora Mateus, e aqui tem um detalhe interessante, o Mateus não vai usar, como Lucas e Marcos, amplamente a expressão reino de Deus, mas normalmente, salvo duas exceções, reino dos céus ou reino do céu. A explicação tradicional para isso é que Mateus quer evitar utilizar o nome de Deus, que era considerado sagrado pelos judeus, né?
Mas mais recentemente, um autor argumentou que, na verdade, essa não é a melhor explicação, mas que Mateus quer enfatizar que o reino de Deus ele não é um reino terreno, mas é um reino celestial que vem dos céus, vem de fora e invade a história humana. Por isso que Mateus usaria a expressão reino do céu ou reino dos céus no plural, ou seja, para distinguir qualquer possibilidade de identificação desse reino com os demais reinos terrenos, né? Mas o que que é o reino de Deus na pregação de Jesus? Vocês têm alguma ideia sobre isso? Já que nós já conversamos em alguma aula aqui, Dona Maria e Vanderlei, vocês têm alguma ideia sobre o que é o reino de Deus? E aí, Dona Maria, Vanderlei, alguma ideia sobre o que que é o reino de Deus? Quem está rindo aí? Escutei uma risada. Vocês estão me ouvindo bem, Dona Maria e Sim, Vanderlei? sim, 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 estamos, é sim. que não, É não, que a não gente assim, lembramos. Ah, o desculpa, reino de Pedro. Deus, o reino dos céus, na perspectiva de Jesus, é esse domínio soberano salvífico de Deus que entrou na história por meio da pessoa e obra de Jesus. Não que Deus não já fosse soberano sobre a história. Deus sempre foi e é soberano sobre todas as coisas. Mas por meio da pessoa e obra de Jesus, esse domínio soberano, ele entra na história de forma salvífica, para destruir as obras do mal, libertar aqueles que creem do poder do pecado, no presente, mas de maneira ainda imparcial. Porque esse reino, embora ele tenha entrado na pessoa de Jesus, na história, ele aguarda sua consumação no final dos tempos. O reino é uma realidade presente, mas não totalmente presente. Ele ainda permanece um elemento ainda um grande elemento da sua realização espera o futuro, seu cumprimento futuro na segunda vinda de Jesus. Daí Jesus vai instaurar de fato esse domínio redentor de maneira plena sobre a história humana, levando a um recomeço, a uma nova história, né? A um novo patamar no desenvolvimento do plano de Deus. Mas o tema central da pregação de Jesus foi esse, que por meio da sua vida e obra, ações, palavras, esse domínio soberano de Deus para salvar e destruir as obras do mal já havia entrado na história. E aí o interessante é que o tema do reino de Deus ele vai basicamente desaparecer do restante do Novo Testamento na pregação da igreja. Vai se falar basicamente só em Jesus e o reino de Deus, pelo menos a terminologia vai ocorrer pouquíssimas vezes, né? Por que isso, Vanderlei e Dona Maria Terezinha? Porque a igreja vai entender que o reino de Deus é sinônimo do nome de Jesus e daquilo que Deus fez através da pessoa de Jesus. E aí, para a pregação para o mundo gentílico também, o conceito de reino de Deus ele não funcionaria tão bem como no mundo judaico, que já conhecia essa ideia de reino de Deus, uma expectativa messiânica. Mas na propaganda evangelística não ia dar muito certo, né? O evangelho ele sempre tem que ser contextualizado, né? Embora ele tenha um fundamento eterno, imutável, né? Tem certos elementos que podem ser contextualizados. E aqui a gente já tem esse primeiro grande exemplo de contextualização do evangelho.
E esse detalhe até é interessante, porque o tema do reino de Deus desaparece no quarto evangelho também, no evangelho de João, com exceção de duas passagens lá no capítulo 3, quando Jesus conversa com Nicodemos, né? É necessário nascer de novo para entrar no reino de Deus. Porque o João está escrevendo para o contexto lá das comunidades cristãs da Ásia Menor, no mundo gentil. E aí João ele vai substituir o conceito de reino pelo conceito de vida, vida eterna, ou a vida no absoluto, né? Que é uma outra maneira de contextualizar a mesma ideia que Jesus, o mesmo elemento da pregação de Jesus sobre o reino de Deus como a vida, né? A vida eterna, né? E esse é o propósito da instauração do reino de Deus. Conduzir os seres humanos à vida absoluta, à vida eterna, que só vem e só pode advir por meio da vida e obra de Jesus. Então, em síntese, é isso basicamente o reino de Deus. E aí, voltando aqui o Evangelho de Mateus, aqui, ah, o Wellington escreve aqui que o objetivo do Evangelho de Mateus é analisar a opinião e a atitude de Jesus para com a lei mosaica, judaica, ressaltando assim que Jesus não rejeitou o Antigo Testamento, mas levou ao seu objetivo, né, ao seu cumprimento. Com isso, Mateus quer amenizar o conflito e as afrontas entre o judaísmo e o cristianismo em sua época. Isso é um detalhe muito interessante também, né, que aparece no Evangelho de Mateus, né? O Jesus mateano, vamos dizer assim, ele afirma muito a validade da lei. Não pensem que vem revogar a lei, né? Nenhum jota ou um tio da lei passará sem que tudo se cumpra. Por um lado, Jesus mantém no Evangelho de Mateus a validade da lei, até que a lei tenha o seu cumprimento. E aqui esse é um elemento importante. A lei não vai passar até que ela tenha o seu cumprimento pleno. Esse é um detalhe importante. Até que a lei se cumpra. E numa perspectiva cristã, especialmente paulina, a lei ela teve a sua completude na pessoa de Cristo. A partir de Cristo inicia-se uma nova fase na história da salvação, uma nova etapa na história da salvação. Mas no próprio Evangelho de Mateus, né, a gente encontra lá várias afirmações de Jesus, né? Moisés vos disse, mas eu vos digo, né? A lei diz tal coisa, mas eu vos digo, né? E é muito interessante que o Sermão da Montanha de Jesus, né, é numa montanha, que é o lugar que Moisés também sobe no Monte Sinai, uma montanha para receber a lei divina, né? Nesse sentido, o Mateus quer pintar Jesus também, apresentar Jesus como o novo Moisés, né? Mas superior ao antigo Moisés, que redefine elementos da lei, né? A lei diz: não adulterarás. Jesus diz, né? Mas eu vos digo: se o homem que olhar, né, e desejar uma mulher, ele já comete adultério, né? Ou seja, Jesus afunila esses elementos da lei, né? Tirando esse elemento externo e prático da lei mosaica e reinterpreta a lei de uma maneira que torna, na verdade, ela, né, mais complicada, né? O adultério é cometido no coração, né? Ou seja, parece que Jesus capta a essência da lei em vários momentos, né? Para redefinir isso. Isso é um elemento central da ideia de todos os sinóticos, né? Você lembra lá vocês lembram? Nós conversamos semana passada também sobre o mandamento do sábado, né? Precisa ou não precisa guardar o sábado e tal. E aí tu pega lá o texto lá, por exemplo, quando Jesus cura no sábado, lá alguém pergunta, faz umas perguntas para Jesus sobre o sábado, e lá para tanto Jesus para. Opa, peraí. Não foi o sábado que foi feito, não foi o homem que foi feito por causa do sábado, mas o sábado que foi feito por causa do homem. Jesus quer mostrar a essência da lei,
E não é escravizar as pessoas numa prática legalista, mas mostrar que a essência da lei, por exemplo, do sábado, é o bem do ser humano. Por isso que tem aquele texto, é lícito ou não fazer o bem no sábado? A resposta de Jesus é que sempre é lícito fazer o bem, mesmo que esse bem seja um trabalho, porque o bem, a vida do ser humano, é superior à lei do sábado, a qualquer lei. Eu sempre dou o exemplo lá que Jesus discutiu, né? Quando Davi e os seus homens comeram os pães da propiciação, só o sacerdote podia comer aquilo, só ele podia entrar. Mas os cabras estavam com fome, os cabras iam morrer de fome e tinha pão lá. E eles entraram, pegaram o pão e comeram e nada lhes aconteceu, porque o direito à vida, a subsistência é mais importante que esse elemento legalista da lei. E o Jesus dos evangelhos, ele tem essa perspectiva, né, sobre a lei. E aí esse debate da lei vai desenvolver um grande debate que reflete lá nas cartas de Paulo, né? Que hoje não é o nosso propósito aqui, já tratamos disso em outras aulas, né? Alguma pergunta, alguma observação até aqui? No momento, não. Eu só queria, sobre o reino de Deus, a vinda de Jesus, é que eu tenho um grupo de discipulado, né, do meu, o PGM, e esses dias surgiu o assunto da vinda de Jesus, né, que Jesus ele virá na terra, né, e voltará. E ele vai e que nós vamos ser elevados aos céus. Mas eu li, não me lembro agora o nome do autor que escreveu, que também a Terra poderia se tornar um grande jardim do Éden. Aí ficou essa dúvida para mim explicar para elas se é certo isso que Jesus voltará e a Terra se tornará um grande jardim do Éden, ou nós seremos elevados aos céus. Assim, a dona Maria Terezinha, depende da perspectiva, né? Existem várias teorias escatológicas, né? Por exemplo, alguns vão argumentar que a igreja é arrebatada, que a segunda vinda de Jesus é dividida em duas fases. Tem o arrebatamento da igreja antes da grande tribulação. A igreja é tirada do mundo, vai para o céu, para o tribunal de Cristo, as bodas do Cordeiro. Aqui na terra ocorre o período da grande tribulação de 7 anos, né? 3 anos e meio de paz e 3 anos e meio da ira. E aí ocorre no final desses 7 anos a segunda fase a segunda vinda de Cristo, onde Cristo retorna com a igreja glorificada para a terra para instaurar um milênio, seria um reino de 1000 anos de Cristo, literal, onde a terra ela teria vários benefícios, né? Voltaria a ser, digamos assim, quase um grande jardim do Éden, né? Essa é uma teoria. O que que eu posso dizer para a senhora, assim, ó? Na perspectiva do reino de Deus, o que todos os cristãos e cristãs vão concordar é que haverá uma segunda vinda de Cristo. Agora, os detalhes dessa segunda vinda de Cristo permanecem, né, altamente debatíveis, né? A minha visão, por exemplo, eu sou aquilo que se chama de pós-tribulacionista. Eu até acredito que haverá um período de tribulação, não necessariamente de 7 anos. E aí, no final desse período de grande perseguição sobre a igreja, né, um período grande de apostasia também, Cristo retornará aí para instaurar o seu reino eterno, né? Eu, particularmente, em relação ao milênio, eu deixo aberto se haverá ou não um milênio literal ou não. Mas o que todo mundo vai concordar também é o estado eterno. Aí o estado eterno não é só um grande jardim do Éden, não, daí não. O estado eterno lá, por exemplo, a gente lê o Apocalipse lá, a Nova Jerusalém, né, desce sobre a terra, ou seja, é algo que vai muito além de uma ideia do jardim do Éden, como nós encontramos lá, né?
Ou seja, aquilo que Deus está preparando na eternidade é algo glorioso. A gente pode dizer que céus e terra serão uma coisa só. Que Deus vai restaurar essa terra aqui para os salvos morarem na eternidade, né, com Ele, e céus e terra serão uma coisa só. Eu não faço nem ideia como vai ser, mas eu imagino que vai ser uma coisa muito gloriosa. Agora, outros detalhes aí teria que ver como funciona as coisas. Aí o Wellington pode ajudar a gente aí mais adiante, como funciona a escatologia na igreja de vocês aí, na comunidade de vocês. Daí talvez, Ah, dona Maria, a senhora direciona a pergunta para ele por algum outro meio aí, né? tá bom. Obrigada, então, pela Mas explicação. assim, deu para entender alguma coisa, dona Maria? Sim, sim, entendi. É só para tirar essa dúvida, né? Porque às vezes a gente tem dúvida de alguma coisa, né? E não tira a dúvida para poder explicar. Mas é uma coisa bem difícil, né? É, a escatologia, e aí eu sempre aconselho a vocês conversar com alguém, alguma liderança da igreja de vocês, para ver como a igreja de vocês interpreta essas questões. Porque como tem a Assembleia de Deus interpreta de um jeito, a igreja presbiteriana de outro, né? Outras igrejas históricas de outro jeito, então tem uma grande opções nesse buffet escatológico aí, tem opções para todo mundo quase aí. Uhum. É um tema que os cristãos concordam em discordar, né? Então, É, quando a gente olha para os sinóticos, né, o tema central da pregação de Jesus é o reino de Deus, o reino dos céus. Essa ação soberana de Deus que entra na história. E aí os evangelhos vão ter as suas particularidades. Uma que eu já destaquei a partir do texto Wellington é que o uhum, evangelho de Mateus tem essa ênfase na lei. O Lucas tem esse outro elemento que eu também já destaquei, que é a ênfase dele na pneumatologia, no Espírito Santo, né? uhum. O Evangelho de Marcos, ele é o menor de todos os evangelhos, né? Mas Marcos, por exemplo, ele está muito preocupado, sabe com o quê? Com o discipulado da comunidade, Sim, né? Ele conta a história de Jesus e quer mostrar que os discípulos e as discípulas, por exemplo, são pessoas falhas, que nem sempre a gente é como deveria ser. Então, Marcos, ele mostra, né, as falhas de Pedro, por exemplo, né? E até existe uma tradição que diz que o Evangelho de Marcos, né, foi escrito a partir de elementos da pregação de Pedro, né? Se essa sim, tradição é verdadeira ou não, eu não sei, mas o fato é que essa ênfase no discipulado é, de fato, uma ênfase teológica do Evangelho de Marcos, né? E a gente que vive a vida cristã diariamente, a gente sabe que nós estamos sujeitos, né, às falhas, né? Enquanto estivermos aqui, ao próprio pecado, né? E aí o caminho do discipulado é esse caminho, né? O Marcos deixa bem claro de tomar a cruz e seguir Jesus, né? Todos os dias, né? Não pode ser uma decisão que eu faço uma vez na vida e eu deixo de fazê-la diariamente. Não, a cruz tem que ser tomada diariamente. E tomar a cruz é estar disposto a morrer por Jesus, né? É o sim, contrário da pregação do entendimento dos discípulos. Quando Jesus anuncia a sua morte, o Pedrão diz assim: ó, não vai morrer, Jesus. Não, não pode. O Pedro não estava entendendo a missão de Jesus, né? O sim, Evangelho mostra isso tudo, a incompreensão dos discípulos, né? Porque essa é uma ênfase teológica de Marcos, né? Essa ênfase no discipulado. E aí vão ter vários títulos, né? O Messias, né? Que é um título importante, né? Filho de Deus, Filho do Homem, Servo Sofredor, Salvador, né? Ou seja, os evangelhos vão apresentar quem é Jesus para as comunidades e para as demais pessoas, né? Quem é esse homem que nós cremos, né? sim. É isso então. Obrigado. E aí eu vou desafiar vocês, né, a relerem lerem o material e o mais importante também ler os evangelhos, né?
Lê os sim, evangelhos. E aí, talvez comecem com Marcos e depois o Mateus ou Lucas ou vice-versa, né? E aí podem olhar esses temas aí dentro, tentem observar, sempre quando vão estudar os evangelhos, vai ver as ênfases, né? De cada um deles, né? Mas todos têm uma visão, um propósito geral, que é apresentar uma biografia cristológica. Quem é Jesus que nós confessamos? E isso é importante, né, para aquela pergunta, né, que Jesus fala para os discípulos, né? Pergunta para os discípulos: e vós, quem dizeis que eu sou, né? E aí os evangelhos nos ajudam a responder essa pergunta: quem eu sou? E todos os evangelhos. E aí, deixa eu abrir um parênteses. Eu tinha uma amiga, eu fiz estágio muitos anos atrás, eu estou ficando velho, eu fiz agora 40 anos, a coisa vai ficando para trás, né? Eu tinha uma chefe, uma amiga que dizia que era cristã, né? E era espírita. sim. Só que o Jesus que ela confessava era diferente do meu, mas ela dizia que era cristã também. E aí eu sempre ficava pensando, mas como ela vai ser cristã se ela não aceita que Jesus é o Filho de Deus, que veio morrer por nós, como os evangelhos deixam claro, né? Então, os evangelhos nos ajudam a mostrar quem é Jesus, que não é qualquer Jesus pregado por aí. Né? Não é o Jesus mórmon, não é o Jesus do espiritismo kardecista, um espírito evoluído, não é o Jesus filósofo, não é o Jesus budista, ou qualquer outros tipos de Jesuses que a gente vai encontrar por aí. Não, é um só. Porque, na verdade, o único Jesus que nós temos, Vanderlei e Maria Terezinha, é o Jesus dos evangelhos. Só isso. E aí o C.S. Lewis, ele dizia coisas muito interessantes sobre Jesus, né? O pessoal quer pegar só o ensino moral de Jesus, o Jesus do amor. Mas esse Jesus do amor também diz assim, ó, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. E aí o pessoal quer separar o ensino ético moral de Jesus do ensino salvífico, né? Fazendo uma dicotomia gigantesca que é insustentável à luz dos evangelhos. Né? O amor de Jesus, o amor que Jesus veio falar, não pode ser separado da salvação que ele veio trazer e do modo de vida que ele propõe. Essas coisas andam juntos, são os dois lados da mesma moeda, né? Eu e o Pai somos um, tá no Evangelho de João lá, né? Quem vê a mim vê o Pai. Não tem como separar o ensino ético de Jesus do seu ensino salvífico. Mas muita gente quer só o Jesus do amor e não quer pegar o Jesus completo dos evangelhos, que é o único Jesus que de fato nós temos, né? Por isso que qualquer pergunta pelo Jesus histórico é extremamente complicada. O único Jesus que nós temos é o Jesus apresentado nos evangelhos pelos olhos da fé das primeiras comunidades, que é uma releitura já a partir da fé. Então, nós nunca vamos ter acesso ao Jesus que andou na Galileia lá, de fato, o Jesus real. Esse nós não conhecemos. Nós conhecemos o Jesus interpretado pelos olhos da fé por meio do Espírito Santo. Teve coisas que Jesus fez que os discípulos só foram entender depois da ressurreição. Que é aquilo que eu disse antes, a ressurreição iluminou tudo dali para trás. Embora os autores vão separar as coisas, né? Eles não vão confundir, né? E aí, nesse sentido, todos os evangelhos vão colocar muita ênfase na paixão, na morte de Jesus, no seu sofrimento e morte e ressurreição. Porque isso é central para a comunidade, né? Para a nossa fé. Que é por meio da sua morte, né? Que Deus efetua a dádiva da salvação.
Então você pode pegar o Evangelho de Marcos, né? Aquela famosa tese, acho que do Martin Keller, né? Que ele vai dizer que o Evangelho de Marcos é a narrativa da paixão com um prefácio, né? Porque grande parte do texto, da densidade do texto, está, de fato, lá na Semana da Paixão, né? Porque isso vai ser central para a comunidade cristã. A confissão de que, através da morte de Jesus, a morte de cruz, Deus dá salvação através dele para aqueles e aquelas que creem, né? Que vai ser o elemento central da pregação de Paulo, né? O Cristo crucificado, né? Loucura para os judeus, né? Da onde já se viu o Messias morrer na cruz, né? Maldito aquele que for pendurado no madeiro, né? Mas Deus inverte a lógica humana e a própria lógica da lei da salvação por meio daquele que morre a morte mais horrível de todas, né? Então, os evangelhos, eles são fundamentais para a nossa fé e para a gente saber e conhecer mais desse Jesus que nós confessamos como Senhor e Cristo, né? E aí a gente também pode olhar a partir dos evangelhos o restante do Novo Testamento, né? Que para o restante do Novo Testamento também a identidade de Jesus é central. Aquilo que Deus faz por meio dele, né, é central. Se do Antigo Testamento o evento-chave é o Êxodo, que vai dar a tônica para todo o Antigo Testamento, no Novo Testamento, o elemento hermenêutico, e a hermenêutica vai ser o próximo componente da gente, aqui a próxima disciplina, né? A chave hermenêutica de interpretação do Novo Testamento como um todo é a morte e ressurreição de Jesus, né? Ele é o elemento fundante da fé cristã. E os evangelhos são fundamentais para a gente entender todo esse processo que levou a Jesus à morte, né? Desde a sua rejeição pelo povo de Israel, né? Todo o processo histórico contra ele de judeus e romanos, que vai culminar na sexta-feira da Paixão, né? Na sexta-feira 13, né? Agora, essa semana passou sexta-feira 13 de setembro, né? Que alguns explicam que sexta-feira 13 vem da sexta-feira da Paixão e o número 13, né? Dos 12 apóstolos e Jesus, que forma 13, né? Hum, Mas, embora isso seja verdade ou não, né? A sexta da Paixão e o domingo de Páscoa são os elementos centrais da fé, que vão ser retrabalhados no restante do Novo Testamento. E a gente já pode passar para os demais tópicos aqui, a literatura joanina, que nós já conversamos aqui há outros dias também, as cartas, né? As cartas gerais ou católicas, né? Para a literatura joanina, o Evangelho de João e as três cartas e talvez o Apocalipse também, né? O Evangelho de João ele é aquele que apresenta o Jesus mais divino. Mas eu observei aqui que todos os evangelhos têm cristologia alta, apresentam o Jesus divino. A única diferença é que o Evangelho de João, a sua cristologia, ela é mais explícita, né? Talvez à luz do contexto, o João ele torna essa cristologia mais explícita, né? Eu e o Pai somos um, no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus, né? Tu não vai encontrar definições tão claras, né, da divindade de Jesus, tão explícitas nos outros evangelhos, enquanto vai encontrar no Evangelho de João. E quando a gente olha para a literatura joanina, especialmente para o Evangelho, né, Jesus é aquele que revela o Pai. Lembra que nós conversamos aqui, isso aqui, Vanderleia? Jesus é aquele que dá a conhecer quem é o Pai. A minha filha me pergunta assim, pai, quando eu chegar no céu, gente, como é que eu vou ver Deus? Eu digo para ela assim, filha, eu não sei. Não sei como eu vou ver Deus. Porque é Jesus quem revela. E eu não sei realmente, é o mistério da fé aí. Mas o Jesus terreno foi aquele que revelou o Pai. E ele continua até hoje, por meio do Espírito, revelando quem é o Pai.
que além dessa ênfase na cristologia muito forte, o Evangelho de João tem uma ênfase também no Espírito Santo, né? Jesus vai para o céu, mas não vai deixar a comunidade sozinha. Ele vai enviar o Consolador, que vai suprir a ausência da pessoa de Jesus. Jesus, ele é o Emmanuel, o Deus conosco. Lembra lá do Evangelho de Mateus? E no Evangelho de João isso está muito explícito, que esse Deus conosco, a partir da ascensão, se dá por meio do Espírito Santo, que supra, então, a comunidade da ausência do Cristo que até então andou. E é o mesmo Espírito que atua entre nós hoje nas nossas comunidades e continuará atuando até a consumação plena do reino de Deus, né? Então, o Evangelho de João, ele é um evangelho muito bonito também, por causa da sua cristologia. E várias passagens, né, fantásticas, o próprio encontro de Jesus com Nicodemos lá em João 3, né? O mestre de Israel que vai conversar com Jesus para saber o que ele precisa fazer para herdar o reino de Deus. E Jesus mostra que só há um jeito, é necessário nascer de novo ou nascer do alto, né? É o Jesus que encontra a mulher samaritana e quebra as barreiras culturais com os samaritanos. Né, os judeus, né, desde a partir do exílio, né, os judeus eles tinham pavor dos samaritanos, né? Não consideravam eles mais parte do povo de Deus, do povo da aliança. Né? O judeu já tinha um problema com as mulheres, né? Era praticamente impossível, né, um judeu conversar com uma mulher na rua, à luz do dia. E aí Jesus vai conversar justamente com a samaritana, né? E aí tem um detalhe muito interessante, né? O Zaqueu encontra Jesus, o Zaqueu não, o Nicodemos encontra Jesus à noite, à meia-noite, à noite. E o encontro de Jesus com a samaritana em João 4 se dá ao meio-dia. E a explicação tradicional aí é que ela foi lá buscar água ao meio-dia, que era um horário que as outras mulheres não iam, porque ela já teve 5 maridos, né? O que tem agora não é dela. Mas, na verdade, a gente pode fazer uma leitura simbólica e o Evangelho de João quer mostrar que, ah, que os judeus, ao rejeitarem o Messias, estão sobre a escuridão, sobre as trevas. E a comunidade samaritana vai se abrir para Jesus, vai estar sob a luz de Deus, né? A luz do Evangelho. Também é testemunhado pelo Atos dos Apóstolos, né? A pregação lá em Samaria, né? De Filipe, né? E aí as cartas de João, elas são muito interessantes porque elas vão ter uma ênfase já na humanidade de Jesus. Que parece que houve uma divisão na comunidade joanina e de algumas pessoas dizer, chegaram ao ponto de dizer que Jesus era divino e que não era humano, né? Só parecia um humano. Aquela heresia docetista, né, que vai surgir, né, do verbo dokel, né, parecer, né? E aí, especialmente 1 João vai enfatizar a humanidade de Jesus, né? Algo que também está presente no primeiro evangelho, né? O verbo se fez carne, né? João começa lá no prólogo, né? E aí o Apocalipse de João, e a gente está aberto aí, não se sabe se é o mesmo João do evangelho, e ele já tem já o Cordeiro morto, ele tem semelhanças, né, com o quarto evangelho, mas ele tem uma ênfase muito grande no Cristo exaltado, né, aquele que reina soberanamente entronizado no reino de Deus, né, no reino dos céus. E de lá ele governa, né, soberanamente sobre a história, né? Ou seja, tem tanta coisa bonita para a gente estudar, pena que o tempo é curto. E aí eu vou desafiar vocês a lerem aí esses materiais, os demais que vão nos assistir depois, né? A lerem esses assuntos, e especialmente lerem a Bíblia, né? Aprofundarem o estudo bíblico, né? E aí, por exemplo, agora, uma das cartas gerais mais bonitas, Vanderlei e Dona Maria, é Hebreus. A carta de Hebreus é um dos melhores, é uma das cartas mais bonitas
Para mim, no Novo Testamento aqui, ó, nós temos os teólogos centrais. Jesus está fora, tá? Porque Jesus não era teólogo. O C.S. Lewis também diz que Jesus não era teólogo, era Deus que contava histórias, né? E de fato, né, as histórias de Jesus nos evangelhos são fora de série. Nós vamos ter Paulo, o primeiro e grande teólogo do Novo Testamento. 13 cartas são atribuídas a eles. O segundo grande teólogo do Novo Testamento é o João, do Evangelho e das cartas. O terceiro é Lucas, o autor do Evangelho e de Atos dos Apóstolos. E o quarto grande teólogo do Novo Testamento é o autor de Hebreus. O autor de Hebreus, que é desconhecido. Eu li há um tempo atrás uma lista de 70 nomes que já foram sugeridos, né, para a autoria do livro de Hebreus. E ninguém sabe quem foi. O Orígenes já dizia, né? Só o Deus o sabe, né? Inclusive muitas mulheres, Vanderlei e Dona Maria, já foram sugeridas para a autoria de Hebreus. Inclusive Maria, mãe de Jesus, Maria Madalena, a Priscila, né? Esposa de Áquila, né? O Prisca, né? Outras possibilidades. E aí, por exemplo, quer investir um dinheirinho bacana, estudar Hebreus? A Vida Nova publicou um comentário exegético de Hebreus do F.F. Bruce, né? F.F. Bruce, comentário exegético de Hebreus, da Edições Vida Nova. Foi publicado, acho que agora esse ano. É um livro assim, ó. Esse comentário é excelente, e aí é uma maneira boa de ler um livro bom e estudar o texto bíblico de Hebreus, por exemplo, que é um dos textos mais profundos, né? Então, um dos propósitos com esse curso é animar vocês a ir além das nossas aulas, né? E tentar investir na boa literatura teológica. E aí, por exemplo, a Edições Vida Nova tem contribuído muito nessa área de comentários evangélicos de qualidade, né? Tá saindo agora mais um recente do F.F. Bruce de Gálatas. Já saiu um de Hebreus do Douglas Moo. Já tinha saído de Filipenses do Gordon Fee. Marcos, um do Evangelho de Marcos, do Mark Stein. 1 Coríntios do Gordon Fee também. O próprio livro de comentário de Hebreus do grande Osborne, né? É uma série fantástica de comentários exegéticos. E aí eu vou abrir para a gente ter uns minutos agora de conversa, né? A gente não vai conseguir passar todo o material. Então, o meu desafio é que vocês leiam os materiais, façam as anotações de vocês, e aí em próximos componentes, a partir do que vocês leem, a gente pode retomar dúvidas, complementar alguns assuntos, fazer indicações bibliográficas, mas acima de tudo, tentem organizar o tempo de vocês para ler, né, o texto bíblico, né? E aí a gente pode conversar uns minutinhos a partir das contribuições de vocês, Dona Maria e Terezinha e Vanderleia. Eu acho bem interessante a gente começar, né, a ler mais aos pouquinhos. O estudo de Hebreus a gente tem feito todos os domingos com o pastor Wellington. O Wellington está falando de Hebreus na como legal. Nesse domingo foi capítulo 4 de Hebreus, do 1 ao 13. Foi bem, bem interessante, né, gente? E realmente é um livro, ele nos comentou que não saberíamos dizer, né, quem que escreveu. Mas eu queria fazer uma pergunta assim, ó, que dentre esses, a gente acho que já até viu isso em outros momentos, em outros estudos, que sobre Pedro. Pedro ele não entrou nos evangelhos, mas ele está, pelo que eu entendi hoje, ele está, algumas coisas, falas, está em Marcos. Seria isso? Tem uma tradição antiga preservada no Eusébio de Cesareia, o historiador cristão do quarto século, publicou uma história eclesiástica, que o Evangelho de Marcos teria sido escrito segundo as memórias de Pedro em Roma. Ah, eu não sabia, né?
Isso, tem uma tradição antiga, né, que, se eu não me engano, vem de Papias também, que o Eusébio preservou, que o Evangelho de Marcos teria sido escrito a partir das memórias de Pedro, né? Ah, eu não sei, muita gente questiona essa afirmação, mas talvez uma das fontes de Marcos seja o próprio Pedro, né? O fato é Sim. que os únicos evangelistas, segundo a tradição, que escreveram evangelhos foram, né, o Mateus e o João. Lucas, um cristão gentil, provavelmente de segunda geração, né? E Marcos também um cristão, talvez de primeira geração, mas não um apóstolo, né? Então a pergunta que normalmente se faz é qual a fonte, né? De onde ele tirou essas informações? Então, segundo essa tradição preservada por Eusébio de Cesareia, Marcos haveria sido, né, o intérprete de Pedro em Roma e teria escrito seu evangelho a partir das memórias, né, e ensinos de Pedro, né? E aí esse livrinho, Vanderleia, tem em português, tem mais de uma edição, a História Eclesiástica de Eusébio de Cesareia. Tem uma edição da CPAD, acho que uma da Fonte Editorial também, né? Mas normalmente os comentários, introduções ao Novo Testamento que tratam dos evangelhos, normalmente eles citam essa informação lá, né? Sim. Mais alguma observação, minhas irmãs? Eu não. E você, Vanderleia? Tá tranquilo, tá tranquilo. Tem que ler mais um pouquinho só. Então eu vou desejar para vocês uma boa noite aí, um bom período de recesso, mas assim, ó, organizem o tempo para a leitura. Isso vai enriquecer vocês. E aí tem bons materiais, podem conversar comigo ou com o Eliton, né, para indicar, eu vou estudar, quero estudar tal assunto. O que pode recomendar de literatura, né? E aí isso faz a gente crescer mais, ajuda a aprofundar o conhecimento, né? E pode se tornar um hábito bem gostoso, e aí ajuda mais, né, na formação cristã, no conhecimento, né? Daí tem uma disposição para auxiliar vocês também nessas pesquisas além, né? E aí, então, desejo um bom período de recesso para vocês duas, a Vanderlei e a Dona Maria, para os demais que estão nos assistindo, né? Revisem os componentes, né? Façam anotações, e aí, quando a gente retomar as aulas, nós podemos, né, em momentos oportunos, tratar de dúvidas e assuntos que ficaram para trás, né? O bom é que nós não temos um cronograma tão rígido, então nós podemos, de acordo com demandas também. Tragam questões a partir das leituras, né? Como a Dona Maria trouxe sobre escatologia. Vamos trabalhar com esse tema, conversem com ela para ver qual é a postura, por exemplo, da igreja que vocês são membros aí. Porque a senhora também é membro lá na Igreja Batista, que o Hélio é pastor, né, Dona Maria? Sim, Então, daí a posição da igreja, né? Que os batistas também alguns são bastante diversificados, né? Então, nem todos os batistas, embora às vezes o pessoal bote os batistas sob o mesmo guarda-chuva, tem boas diferenças teológicas entre batistas, né? Então, ver essa questão com o Hélio, e aí por fora eu posso ajudar, né? Outras literaturas que tratam do assunto, tá? Tá bem. tá Então, que Deus bem. abençoe, que Deus Ah, abençoe aí o resto de semana de vocês, a família, o trabalho de vocês aí, bons estudos, cresçam na graça e no conhecimento de Jesus, e nós nos encontramos em alguns dias. Se precisarem de mim, só entrar em contato comigo aí e a gente pode conversar no que vocês precisarem. muito obrigado, pastor. Uma boa Por noite, então. nada. Fique Uma com boa Deus. Um bom noite e um grande descanso. abraço para vocês. Um Boa abraço. noite. Deus abençoe. Deus abençoe também. Tchau, tchau. Tchau, Tchau. tchau.